Boa noite à Câmara, boa noite à mesa, boa noite aos nobres vereadores, tá? Axé a todos aqueles que são da religião, as suas bênçãos, meu respeito, o mais novo, o mais velhos, e a todos, tá? Hoje a gente vai passar, eu sou José Francisco, eu sou o presidente da AFECOSOL, Federação, Associação Federativa Espiritualista de Umbanda e Candomblé, Morada do Sol. A nossa sede tem 9 anos já de fundação, e esse é o Pai Guimarães, que veio de São Paulo. A federação é afiliada na Abratur, e ele é meu padrinho de federação. Então, está comigo desde quando eu fundei a federação, tá? E hoje eu trouxe ele para fazer uma explicação sobre as leis, regulamentação de terreiro, essas coisas, que anda acontecendo algumas coisas assim meio complicadas aqui na cidade de Araraquara. Multa, um monte de coisinha que está acontecendo, tá? Então, vou deixar a palavra com ele, Pai Guimarães, tá? Boa noite a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente, nosso vereador Gerson, as autoridades presentes, os munícipes que nos acompanham aí pelas redes sociais, pela TV Câmara. Quero cumprimentar os nossos sacerdotes que estão presentes, com cumprimento tradicional, de muito axé e muita resistência para continuar existindo. Eu sou o Pai Guimarães, sou um sacerdote umbandista, presidente da Abratu, Associação Brasileira dos Religiosos de Umbanda e Candomblé, e faço parte também de um movimento de mobilização e conscientização participativa. E o tema que me traz aqui, nesta oportunidade ímpar, é um tema que eu tenho certeza que os senhores vereadores, no tocante a uma das particularidades, também conhecem muito bem: a intolerância. Porque, com certeza, a intolerância política hoje, ela se sobrepõe a todo tipo de intolerância que vem acontecendo em nosso país. Até mesmo sobre a intolerância religiosa, a qual as comunidades de matriz africana, as religiões afro-brasileiras, Umbanda, Candomblé, Jurema, são vítimas diariamente de agressões absurdas, provindas de pessoas que querem impor a sua fé a detrimento do direito de outras. Isso não é segredo, isso não é novidade, né? Infelizmente, nós temos religiosos que praticam o discurso do ódio, da divisão, do apartheid, aonde querem impor. Mas a intolerância política hoje é grande também. Então, eu cito a intolerância política para aquele que ocupa um cargo público, aquele que é um vereador, que está vereador, aquele que está dentro de uma administração pública e que de trás de uma mesa, em vez de exercer a sua função com legitimidade, com honestidade, para aquilo que a função exige, ele resolve impor a sua fé ali, usar da atribuição do poder que momentaneamente ele está ali ocupando para outras questões, ele usa para impor a sua fé e perseguir outras pessoas. A intolerância política talvez seja também crescente por conta desses más políticos. Não podemos tampar sol com a peneira. Sabemos que temos políticos que merecem o nosso respeito. Graças a Deus, graças à força da natureza, né? Mas a política hoje não é vista com bons olhos. Hoje é aquela coisa que se você está num partido, não importa qual, se você quer fazer parte da solução, se você quer fazer parte de um movimento que deseja mudar a taxação, o rótulo, é que você quer ser mais um a se lucupletar, a se favorecer. Então eu digo que então não há mudança, não haverá mudança, né? Eu tenho dito, a minha missão principal é conscientizar as pessoas da importância de cada um, seja ele religioso, seja ele um parlamentar, seja ele um cidadão, aquele que trabalha, que levanta cedo, de que ele tem o poder na mão dele, ele tem que fazer política.
ele tem que discutir política, ele tem que convencer o irmão dele do lado de que ele não pode deixar de votar. Deixar de votar hoje é dar oportunidade para quem compra voto continuar comprando. Eu sempre faço uma continha, se o Brasil fosse 1.000 pessoas, e para eleger precisa-se de 501, metade não votando, só precisa comprar 251. Favorece quem não votar? Favorece o ladrão, o corrupto. Então nós temos que conscientizar. Mas nós temos também, e aqui é o que me traz essa introdução, o que me traz a Araraquara, não sou um intruso, não sou um visitante. Eu sou um representante das religiões que aqui tem famílias. E como brasileiro, e com direito à liberdade religiosa, que a minha Constituição me dá, a liberdade de expressão, que a minha Constituição me dá, eu venho aqui representar meu povo, minha comunidade, que nesta cidade, como em tantas outras pelo Brasil, está sendo vítima, no mínimo, de um equívoco e de um engano administrativo. No mínimo. Porque hoje no Brasil, fiscais das prefeituras de todos os estados, não é uma particularidade de Araraquara. Acabei de chegar de Araras, vim de Taubaté e tantas outras que nós estamos aí, inclusive fora do estado de São Paulo. O fiscal, ele não entende. E aqui eu venho clamar aos vereadores que, como fiscal do povo, como aquele que tem a obrigação de olhar e promover a justiça e igualdade social, que não permita que um erro de interpretação da lei, aonde a liberdade religiosa de um sacerdote, devidamente credenciado, devidamente qualificado para a sua função, não seja vilipendiado nas suas atividades, enquanto numa atividade religiosa, dentro da sua residência. A Umbanda e o Candomblé, 90% das nossas atividades se constituem num recinto familiar, numa prática individual, aonde ele junta familiares e amigos para ali praticar a sua religiosidade. E o fiscal da prefeitura chega na porta, por uma denúncia anônima, chega ali na porta, a primeira coisa que ele pergunta se ali é um terreiro. E cobra desse dirigente o seu CNPJ, a seu alvará e licença de funcionamento. Não contente com a negativa de que ali não se trata de uma instituição religiosa, mas sim de uma residência de um religioso, a ele é colocada uma notificação, aonde ele tem que vir na prefeitura prestar esclarecimento. A ordem dos valores aí estão invertidos. Juridicamente, quem acusa cabe o ônus da prova. Não podemos simplesmente tratar as coisas com o Estado de Direito. Nós temos que ter ali a garantia pela lei. E a Constituição, o Código Civil, o Código Penal, nos esclarece com uma clareza muito grande a diferença entre a instituição religiosa e a prática do exercício da religiosidade. Tanto que um sacerdote, seja ele qual for, de qual denominação for, ele não tem a necessidade de ter um CNPJ para entrar no hospital. Ele precisa ter credencial religiosa, que o apresente como tal. Mas, sabendo que eu não tenho muito tempo para poder apresentar aqui aquilo que necessário é, eu quero dizer que hoje à tarde eu estive em conversa com o secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, Damiano Neto, relatei ele, quero deixar aqui o meu agradecimento pela paciência e pela atenção que ele me deu, e mesmo não tendo hora marcada, não ter feito agendamento, me atendeu, me escutou calmamente, pontuei para ele algumas questões,
e ele se comprometeu a nos auxiliar na fiscalização. 2 minutos. Na fiscalização correta e averiguar o que está acontecendo numa suposta, quem sabe, ação individual, numa prática indevida da fiscalização. Porque no nosso entendimento fiscal da prefeitura, nosso entendimento não, o entendimento jurídico, fiscal da prefeitura não pode fiscalizar residência. E na evidência de uma ação, de uma atividade comercial, deve-se abrir um procedimento jurídico junto ao Ministério Público, para que o mesmo dê autorização para fiscalizar. Ele nos garantiu isso. Então, a nossa presença aqui hoje também se recai no reforço de que uma fala que eu ouvi aqui, que independente de partido, que independente de denominação religiosa, que independente de outros interesses, o direito do cidadão de ter a sua religiosidade, de ter a sua prática religiosa dentro da sua residência, não seja vilipendiado, em detrimento, em favor de interesses menores individuais. Quero acreditar, e eu alimento a minha esperança, de que o Brasil tem futuro num bom político, num bom administrador, que em vez de olhar a sua religião, em vez de olhar a sua denominação, seu segmento, antes de mais nada, ele olhe pelo direito do cidadão. E não deixe que o discurso do ódio e as divisões de família, a previsão, o impedimento de trabalho, o bullying religioso nas escolas cresçam mais do que já estão. Que possa ser um trabalho coletivo das pessoas de bem, preservando o direito das famílias também. Muito obrigado a todos pela oportunidade, e gostaria realmente que a nossa instituição, a FEComSol, pudesse ter o amparo institucional, o amparo desta Casa de Lei, para que as nossas comunidades deixem de ser perseguidas, e quem sabe, Araraquara se destaque como uma das primeiras que se colocou à frente para preservar o direito à liberdade de expressão e religiosa. Muito obrigado. Obrigado. Uma parte só, meu presidente. Só uma observação. Pois não. Eu quero agradecer ao vereador a oportunidade de eu fazer uma observação cultural aqui. Não é reclamando, mas só atentando a uma cultura errada de tratativas que nós temos. Se aqui tivesse um bispo, ele seria tratado como bispo. Se aqui tivesse um padre, ele seria tratado como padre. Se aqui tivesse um monsenhor, ele seria tratado como monsenhor. Eu sou um sacerdote, eu sou o pai Guimarães. Então, existe uma dificuldade muito grande de as pessoas nos identificar naquilo que somos. A palavra pai, ela é a mesma coisa que padre. Padre é uma palavra italiana, que ao traduzir ela é pai. Então, nós começamos a mudança em compreender e entender as nomenclaturas. Contribui muito isso, não é um ego, é uma questão de momento e estado, né? Eu represento uma comunidade, eu represento uma religiosidade, e quando o Senhor me chama de pai, eu vejo o tamanho respeito e conhecimento que tem. Quando aquele não me chama, determinadas pessoas não me chamam, não como foi o caso do vereador, que eu tenho certeza que o caso dele foi simplesmente não ter esse entendimento. Mas nós temos pessoas que elas têm asco, elas não conseguem te tratar na nomenclatura que você tem. Não consegue, porque me identificar como pai é me reconhecer como macumbeiro. E eu sou macumbeiro, eu sou pai. Respondendo Obrigado. à questão sobre quais são os fatos, houve 3 fatos específicos, um que foi parar no Ministério Público, e 2 outros, um deles chegou a uma multa, né? Só que os 3 casos, né, são residências, onde, ainda que toda denúncia, seja ela anônima ou não, tem que ser fiscalizada,
o fiscal, ele não tem a prerrogativa de tirar conclusões, né? Então, ele tem que chegar no local e averiguar o que é. Se é uma residência, ele tem que colocar lá, encontra-se uma residência. Acabou. E não colocar lá residência e solicitado ao fulano, a pessoa tal, que apresente na prefeitura o CNPJ, a licença de funcionamento tal, porque ele deduziu que aquilo ali se tratava de um templo, né? Então, na verdade, ele não tem essa prerrogativa. E aí houve a multa. Então, nós estamos apresentando em cima daquilo que o Damião solicitou, nós vamos apresentar a carta tal, e ele vai tomar as providências para que haja a correção dentro daquilo que o jurídico permite, né, a correção. E os casos que os fiscais estão indo, ele falou que vai tomar as providências para que isso não ocorra. Quero acreditar que estamos aí dentro de uma linha perdida de interpretação e comportamento. Por isso a nossa preocupação de conversar com o secretário, que é o comandante da questão toda, ele que tem essa prerrogativa toda, e de vir aqui conversar. Os outros casos, eles não avançaram, mas houve a fiscalização, houve o constrangimento, né? E num momento tão triste e tenebroso que vivemos em nossa comunidade, ter um fiscal da prefeitura na porta, ter uma polícia na porta, traz um desconforto muito grande, traz um constrangimento maior, né? Só que nós temos outros casos aqui em Araraquara. Aí são questões pessoais que nós também estamos orientando, de que quando acontecer o apedrejamento, pedra no telhado, soltar rojão, quando a pessoa vai lá e joga coisas na porta, ou professa palavras que desqualifica o direito dele, que ele vá na delegacia, que ele abra o boletim de ocorrência e que ele tome os meios legais, que o cidadão de bem tem que fazer isso, tá? Eu finalizo aqui agradecendo a oportunidade e com certeza, eu confio sim, não é apologia, não é confete, eu confio naquele que está no poder momentâneo de um cargo. Eu acredito na política praticada, até que se prove o contrário. Porque se eu quero isso para mim, eu não promovo contra os outros. Então, eu acredito nos vereadores dessa casa. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai Guimarães, Pai Francisco. Por favor. Só tenho que agradecer, o Pai Guimarães falou tudo, mas as nossas casas estão sofrendo, viu, gente? Estão sofrendo. Nós temos direito de cuidar do nosso sagrado dentro da nossa casa, principalmente dentro da nossa casa. Se a gente tiver um barracão, sim, a gente vamos sim ir atrás de um CNPJ, um contador, como a prefeitura está pedindo. Mas dentro da nossa residência, a lei dá a brecha para a gente poder cultivar o nosso sagrado dentro da nossa casa, sem precisar fazer todos esses documentos que vocês podem olhar, que isso daí está na lei. Mas eu agradeço eu não vou nem falar o nome, agradeço todos os vereadores, tá? Agradeço ao presidente da Câmara, tudo, a você, tá? E agradeço os filiados da federação que tiveram presente nessa casa hoje. Quem teve muito problema é a mãe Lúcia, tá aí, tá? Ela foi até no Ministério Público, tá? O Centro-Afro está sabendo de tudo isso, teve bastante gente que ficou sabendo. E tem o Ipai Ivan, que ele está em serviço, ele trabalha, ele é enfermeiro, ele levou 2 multas, e não levou uma, ele levou 2. E eu vou depois tirar um xerox, vou apresentar para quem quiser e mostrar para vocês, porque hoje acho que dá 1.800 a multa, mais ou menos, 1.800 numa pessoa. Você vê uma gente praticando a caridade, fazendo amor da caridade e pagar 1.800 de multa. Boa noite a todos, tá? Obrigado. Obrigado, Pai Francisco.